Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre composição fotográfica. Que tal elevar o patamar das suas fotos usando técnicas de composição fotográfica? Eu vou te mostrar 19 regras de composição e mostrar como aplicá-las para que você veja melhorias instantâneas em suas próximas fotos. São técnicas que deixarão suas fotografias mais interessantes, pois se baseiam no modo como o olho humano funciona e como o cérebro reage a uma imagem. Isso vem muito antes das câmeras serem inventadas. Já eram aplicadas no desenho e na pintura. Você precisa saber como essas regras de composição funcionam, para que você possa se acostumar a pensar em criar uma composição poderosa para suas fotos. Afinal, sua fotografia pode ser bem focada, bem exposta, bem iluminada, mas se for mal composta, nunca será ótima. A palavra regra pode ser lida com significado negativo, mas não é o objetivo aqui. As dicas de composição que trago a seguir podem ser usadas juntas em uma só imagem, combinando-se para fortalecer o registro fotográfico. E você também vai perceber que algumas dessas regras de composição se contradizem. Ao conhecê-las, vai te fazer saber quando e como usar a regra a seu favor. Vamos começar nesse primeiro vídeo a falar de 3 regras de composição das 19 que serão mostradas. A primeira de todas é a profundidade de campo. Sim, profundidade de campo é considerada uma regra também de composição. Ao contrário dos nossos olhos, uma lente fotográfica pode se concentrar em apenas uma distância por vez. Embora uma área ao redor do objeto em foco apareça nítida, o foco gradualmente se apaga e se torna borrado. Simplificando, profundidade de campo é a nitidez da imagem na frente e atrás do objeto. Ou, para ser tecnicamente preciso, é a distância entre os pontos mais distante e mais próximo que estão nítidos na imagem. A profundidade de campo é justamente a distância entre o que está mais nítido e menos nítido do objeto. Então, o assunto aqui é o passarinho. A distância entre onde o foco começa a aparecer e onde o foco começa a se perder em relação ao fotógrafo é o que se chama de profundidade de campo. Esse é um exemplo quando uma forma de alcançar a profundidade de campo é com a abertura da lente. Então, esse é um exemplo com um f1.4, por exemplo. Se nós fechamos a lente para um f22, por exemplo, como está aqui embaixo, a distância, a profundidade de campo já se torna muito maior. Ok? Isso é um conceito básico da fotografia e que muita gente já estudou isso. Outro exemplo de como a profundidade de campo se comporta. Aqui um exemplo com f32 e aqui um exemplo com f2.8. Observe que o assunto é o tronco da árvore, mas o fundo fica gradualmente borrado. Essa é a visão que eu estou tendo como fotógrafo. A imagem anterior eu mostrei a visão matemática da coisa. Isolar o assunto criando um fundo desfocado com uma profundidade de campo rasa para que o assunto atraia a atenção do espectador, isso tem explicação na psicologia da Gestalt, chamada figura base de relacionamento. É uma técnica de composição bastante usada na fotografia de retrato. Temos alguns exemplos aqui. Essa é uma foto minha que eu fiz da minha esposa. É um retrato. E olhe como o fundo eu não quis desfocar muito para que não perdesse a referência de onde é que ela estava. Né? Essa é uma outra foto também, tirada no mesmo ambiente. E essa é uma outra em que eu já optei por desfocar mais ainda o fundo, chamando mais ainda a atenção para quem está sendo retratado. Esse recurso é muito popular hoje em dia, por ser simulado até mesmo em smartphones. Essa foi uma foto que foi tirada num iPhone, então usando o modo retrato. Observe como o fundo fica desfocado também e chama a atenção para mim. E não se optou por estar tão desfocado
para que também criasse ambientação. Então a decisão entre você criar a profundidade de campo necessária para compor a foto não é simplesmente sair borrando tudo que está atrás de quem está na foto. Ao fotografar paisagens, você geralmente deseja criar detalhes ou nitidez, desde o primeiro plano até o último plano, usando a profundidade de campo profunda. Esse é um exemplo de profundidade de campo profunda. Observe como o foco está desde quem está aqui em primeiro plano, no caso os barquinhos, até lá na montanha. Então, essa é uma profundidade de campo profunda, porque ela se estende desde aqui até lá, quase o infinito. Usar uma profundidade de campo rasa ou uma profundidade de campo profunda é uma escolha que você faz ao compor a imagem. Outra regra de composição é o ponto de vista. A escolha que você faz de um ponto de vista ao compor a imagem faz parte da história que você está contando em sua fotografia. Alterar sua posição ao fotografar e, portanto, seu ponto de vista pode influenciar de maneira significativa uma imagem. Todos nós já ouvimos falar de como é uma visão de pássaro. E para deixar claro, estamos falando de um pássaro voando, não um pássaro andando no chão. Essa é um exemplo de uma visão de pássaro. No caso, um labirinto, foi tirada a foto, talvez de um drone. Esse é outro exemplo de visão de pássaro. Ponto de vista de visão de pássaro. Também esse tipo de fotografia, você pode pesquisar na internet, também é chamada de vertigo photograph, por talvez causar vertigem nas pessoas. Ao contrário da óbvia visão de um pássaro, o que torna a visão de uma minhoca tão atrativa é que é incomum vermos o mundo desse ângulo. Essa visão é quando olhamos o mundo do ponto de vista de quem rasteja no chão. Esse é um exemplo de ponto de vista de visão de minhoca. Provavelmente a pessoa colocou a câmera no chão e tirou, talvez seja um autorretrato ou algum fotógrafo tirando foto de um amigo. Mais uma vez, a psicologia explica que quando vemos uma imagem de um ponto de vista diferente da nossa altura normal, ela se torna imediatamente mais interessante. Essa é uma foto que eu tirei com o smartphone, deitado na praia, onde tinha uma sombra de uma árvore maravilhosa para poder me proteger do sol. Por fim, neste vídeo, a regra de emolduramento, que é literalmente o que o próprio termo diz, emoldurar seu assunto dentro de um quadro, dentro da foto, ou dentro de uma figura geométrica. Molduras servem para limitar a imagem e guiar o olhar do espectador para o assunto dentro delas. Vamos aos exemplos. Esse é um exemplo de emolduramento, usando janelas para guiar o olhar do espectador até o assunto, que é essa senhora retratada. Esse é um outro exemplo de emolduramento, se aproveitando das grades que devem existir em algum passeio para emoldurar a torre, que é o assunto. Observe que ao olhar essa imagem, nosso olho imediatamente vem para o centro, por causa do emolduramento que foi criado por essa grade desfocada. Ninguém olha para essa foto começando a olhar para essa luminária que está aqui. Há molduras feitas pelo homem, como janelas, portas, arcos e pontes, para citar apenas alguns. Molduras naturais incluem galhos de árvores, cavernas, montanhas, nuvens e até fumaça. Seu assunto também pode criar uma moldura própria para o rosto, posicionando os braços ou as mãos em volta do rosto. Vamos a um exemplo. Esse belo retrato usou apenas as mãos da modelo para criar moldura para o rosto dela, fortalecendo a concentração do olhar até ela. E esse é um outro belo exemplo de como usar as mãos para fazer uma moldura. Observe que ao olhar para esse retrato, ninguém vai primeiro olhar para as bordas. Todo mundo imediatamente olha para os olhos do homem.
Às vezes, o emolduramento ajuda a contar a história por trás da fotografia, assim como também podem adicionar contexto à sua imagem. Esse é um exemplo de emolduramento no qual tem um pôr do sol sendo emoldurado pelas mãos de um casal. Qual é a história por trás dessa foto? Provavelmente para simbolizar o amor de um casal que está apreciando seu programa favorito, que é o pôr do sol. A moldura adiciona uma camada à sua fotografia, que por sua vez cria profundidade, fortalecendo a composição, criando interesse no espectador, atraindo para a cena. Esse é um exemplo de molduramento feito dentro de um carro, contando uma história. Qual é a história? É uma viagem. E esse é um outro exemplo de emolduramento, contando mais uma vez um casal apaixonado ao pôr do sol, só que a moldura agora foi o próprio espelho retrovisor do carro. Viram só? Uma regra só pode não ser suficiente para alcançar o que queremos com a fotografia. Então não há problema em combiná-las numa mesma imagem. Porém, tudo que é demais sobra. Logo, tenha cuidado e atenção com a tentação de querer usar mais regras do que seriam suficientes. Algumas imagens que eu trouxe aqui como exemplo são de uso livre e gratuito e foram baixadas de bancos de imagens. Quando a foto é minha, eu assumo a autoria durante o vídeo. Este vídeo foi baseado no artigo 19 Photography Composition Tips You Need to Know to Be Awesome, do site The Lens Lounge. Além desse vídeo, publiquei um e-book de forma gratuita no link que eu disponibilizo na descrição deste vídeo. Por fim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, clique em curtir, deixe seu comentário que eu tentarei responder assim que for possível e até a próxima vez.